E aí, cartoleiros, tudo bem com vocês? Quem fala é o Guilherme. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez falando sobre a rodada 3 aqui no Cartola FC, beleza? Na tela para vocês, nossa última pontuação, 88,59, chegamos a 156 no geral. Cara, desempenho regular para bom aí nesse início de campeonato, né? O importante é valorizar, valorizamos 24 cartoletas, aliás, 14 cartoletas, né? Esqueci que a gente começa agora com 110 e não mais com 100, né? E cara, talvez, tá? Tenha uma bonificaçãozinha vindo aí para todos nós cartoleiros, e aí vai dar para melhorar cada vez mais aí os esboços dos nossos times, beleza? Bom, essa nossa última pontuação aqui eu espero que a gente consiga superar agora na rodada 3, beleza? Já vi de todo o nosso esquadrão, bora começar então com a escalação. Começando pelos atacantes, né? Acho que aqui é onde moram os grandes mitos, né? Os verdadeiros craques do campeonato, e a gente vai ter logo de cara vários nomes muito interessantes. E os dois que eu vou destacar primeiramente aqui é Hulk e Vegete. Os dois, galera, é basicamente coloca no seu time, o resto você vê, tá? Por que eu tô falando isso? O Hulk, por mais que a gente saiba que não vive aquela fase brilhante, né? Ainda assim é um cara que vai ter bola parada, vai ter pênalti e vai ter uma minutagem acima provavelmente de 75 a 80 minutos, né? Então, muito interessante contra o Vitória, que perdeu os dois primeiros jogos na competição. O Galo joga em casa, precisa vencer também, né? Porque ainda não conseguiu engrenar no Campeonato Brasileiro. Então deve aí ir com o seu time com a força máxima, contando com o Hulk. E o Vegete é aquela situação, né, galera? Já ouviram falar de um time que joga para um homem? No caso, é o Vasco que joga para o Vegete, tá? Então, assim, todas as bolas, principalmente dos laterais e dos pontas, é buscando, tá, as ações do Vegete. Então, cara, a gente tem aqui basicamente uma grande opção de um atacante que é referência do time, possível cobrador de pênaltis, tem uma minutagem de 90 quase todos os jogos, tem média básica, então eu gosto muito dele nesse jogo aqui, tem um potencial enorme aí pro Vascão conseguir vencer, né, principalmente jogando em São Januário, beleza? Acho que esses dois, galera, é basicamente a gente escolhe aqui, e o terceiro a gente dá um jeitinho ali de modular, né, da melhor forma possível, beleza? Eu acho que assim, pessoal, muitas pessoas vão optar por essa escolha aqui, né, do Rony, né, fechando com o Rony Hulk aqui, e talvez, né, no banco de reservas, trazendo aqui um Lúcio, né, que seria acho que a quarta, terceira escolha aí da galera, fazendo isso aqui colocando no seu banco de reservas com o seu reserva de luxo, né, e aí a gente vai conseguir se segurar de uma forma legal, mas fica um time também um pouco mais caro, tá? Lógico que essa estratégia aqui pode funcionar muito bem. Beleza? Eu gosto dela e acho que é uma variável bem interessante. Mas também terão, né, aqueles outros que vão optar aqui talvez por um Gabriel Tagliari, que está numa fase muito boa, tá? 2 rodadas pontuando aí acima de 6 pontos nessa última 6,80. Cara, sem gol, sem participação, sem assistência, né? Então foi muito bem o Tagliari. E na primeira ele brocou 2, né? Jogando em casa. Se Juventude contra o Ceará, tem tudo aí pro Juventude ganhar os 3 pontinhos, beleza? Lembrando que o Tagliari também é um possível cobrador de pênalti, hein? O que mais que a gente vai ter aqui? A fase do São Paulo ofensivamente não é muito boa, né? Nem Luciano e nem Caleri vem correspondendo às expectativas, mas eu acho que nesse jogo aí o São Paulo, principalmente o Luciano falando, vai ter uma possibilidade ali de talvez reencontrar o caminho da felicidade, né, com o seu torcedor. Então eu acho que o Luciano tem um bom potencial nessa rodada também. A gente vai ter aqui um Bruno Henrique, que, cara, na última rodada surpreendeu a todos os cartoleiros começando no banco de reservas, mas contra um Grêmio aqui eu acho que o Flamengo tem tudo para vencer, né? E voltar a buscar aquela alegria com o torcedor, já que o Flamengo perdeu na Libertadores em casa, né? Então, acho que o BH pode ser uma boa escolha. E a gente vai ter aqui um Lúcio, né, galera? Que é aquela escolha que eu falei para vocês, de segurança. Por enquanto eu vou fechar com ele porque não vai dar para eu colocar o Rony, né, de momento no meu time, fazendo aquela opção ali de colocar o Lúcio Rodrigues no meu reserva de luxo, tá? Vai faltar cartoletas. Mas por enquanto eu vou com ele aqui no nosso time, acho que tem muito potencial. E pro nosso reserva de luxo a gente tem uma boa escolha também, tá? Que no caso vai ser ali o Eric Puga. Eric Puga que tá jogando muito na temporada, são, se eu não me engano, 11 participações em gols diretamente com gols e assistências, né? Fez gol na Libertadores, tá com uma moral absurda, pega o Mirassol que toma pelo menos 2 gols quase todos os jogos aí da temporada. Bahia jogando em casa, muito forte, muito favorito, então Eric Puga, nosso reserva de luxo por enquanto, beleza? Bom, meio de campo aqui, galera, a gente já vê vários craques, né? Arrascaeta, Alan Patrick, pô, Alan Patrick fez 3 golzinhos na Libertadores. Aí vão falar, ah, mas 2 foi de pênalti. Mas gol é gol, irmão, independente de como foi. Então, Alan Patrick tá numa fase espetacular, né? Gustavo Scarpa, Arias, Felipe Coutinho.
Cara, qualquer um desses 5 aqui são... Até o sexto aqui, o Gerson, né? Totalmente escalável. Eu acho que tranquilamente você pode colocar qualquer um desses craques aqui listados acima e se divertir, né? Vai ter gente que vai fazer o quê? Vai vir aqui, ó, para essas 3 escolhas aqui e eu acho, ó, espetacular. Mas olha as cartoletas, galera. Sobra apenas 36 aqui para mais 6 posições, então fica muito, muito difícil fazer isso daqui, tá? Mas eu não acho que seja loucura você ir para um lado trazendo Scarpa, Arias e Coutinho, Scarpa, Arrascaeta e Arias, né? Também são, pô, várias possibilidades bem interessantes. Para quem tem cartoletas e puder aí fazer uma brincadeira, cara, dá para fazer várias variáveis e até mesmo, se você quiser, você pode usar o seu reserva de luxo nessa posição do meio de campo aqui que vai ficar extremamente bem servida, beleza? Bom, minha primeira escolha vai ser Gustavo Scarpa, ele que fez um golzinho agora de pênalti no meio da semana pela Sul-Americana, né? Tem um potencial bem legal para pontuar, fazer pelo menos 4 pontinhos, 3 pontinhos de média básica, né? Se não fizer nem gol nem assistência. Então eu acho ele um cara bem interessante. Contra esse Vitória, o Galo vai ter que atacar bastante e o Galo é o time que mais finaliza no Campeonato Brasileiro de momento. Então eu acho que o Gustavo Scarpa vai ser uma boa opção por enquanto, beleza? Vou encaixar no nosso time também por enquanto o nosso John Arias aqui, né? Que não jogou pela Sul-Americana, foi poupado, né, do jogo e tal. Então vai ter um potencial legal aí contra esse time do Santos, que tá com uma dificuldade absurda, né, defensivamente falando. Então eu quero ter pelo menos um nome, né, ofensivo aí do time do Fluminense, tá? Então ele será o escolhido, será o nosso querido John Arias. Vai corresponder? Não sabemos, né? Na última ele tinha um potencial enorme, não correspondeu. Então vamos torcer para que essa rodada aqui ele traga uma boa pontuação para o nosso time, beleza? Descendo daqui, o que a gente vai encontrar de nomes interessantes? Acho que meio-campistas do Palmeiras, né? Principalmente o Felipe Anderson, tá, galera? Pode ser uma excelente opção. Ele que jogou no meio da semana muito bem, foi aplaudido ali pela torcida, ganhou elogios também do Abel, ganhou elogios do Rafael Veiga, que, né, que cedeu a posição para ele aí. O Veiga que teve uma lesão no meio do jogo, né? Então, assim, galera. Eu acho o Felipe Anderson uma boa opção, tá? Mesmo sendo um clássico. Eu acho que ele é um cara que vai agregar, talvez em média básica, talvez ele pode achar uma assistência, pode ter finalizações. Então, uma escolha barata, interessante aí, para quem quiser arriscar um pouquinho mais nesse Felipe Anderson, que tem um potencial e deve jogar, tá? De ponta direita no lugar do Estevão, beleza? Se o Maurício voltar a jogar, pode ser uma boa, com certeza. E a gente vai ter aqui Richard Rios, que fez gol no meio da semana pela Libertadores, e o Evangelista, que está numa média básica bem legal nas primeiras rodadas aí do Brasileirão, beleza? Bom, o que mais aqui, galera, que a gente vai ter de nomes interessantes? Falei do Gerson, né, um cara que também pode surpreender bastante nesse jogo. A gente vai ter aqui... Pô, eu acho que é a dúvida de milhões, né, galera? Qual meio-campista do Bahia colocar? Muitos vão ir para um lado de um Everton Ribeiro pensando na genialidade do craque, do camisa 10. Porém, galera, eu vou deixar o meu relato aqui. O Everton Ribeiro pode até fazer gol ou dar assistência, tá? Ele não é jogador de fantasy game. Ele é aquele cara que você vai ver finalizando pouquíssimo, tá? É um cara que você vai ver fazendo gol raramente, né? Por quê? Porque ele é o craque, é o camisa 10, ele distribui o jogo, né? Então você não vai ver ele buscando gol, ele vai buscar sempre o passe. Aquele passe que quebra uma linha de defesa, aquele passe que acha o ponta, né, pelas beiradas, que acha às vezes o centroavante na cara do gol, né? Então assim, é meio complicado o Ribeiro pensando, né, numa grande pontuação, mas cara, alguns vão ir pro lado dele e espero que ele consiga aí trazer uma boa pontuação para vocês, tá? Eu, sinceramente, desses 4 caras aqui, vou ficar mais com o Jean Lucas, que é um cara que tem presença ofensiva, tem desarme, tem finalização, tá? Caso ele não vá tão bem como foi na última rodada, tudo bem que ele começou no banco de reservas e tudo mais, cara... Sendo bem sincero pra vocês, eu acho que ele tem um potencial sim, tá? De finalizar, de sofrer falta, de desarmar. É um cara que vai estar baratinho também contra o Mirassol. Aí vocês vão falar, pô Guilherme, mas você vai colocar um cara que é volante ao invés do camisa 10? Pessoal, basicamente é uma escolha também pensando nas cartoletas, tá? Tive que dar uma balanceada aqui na melhor forma aqui do time. Mas lógico, se vocês quiserem trazer aqui Everton Ribeiro ou Cauli, que são 2 meio-campistas mais ofensivos, pode ser uma boa com certeza. Beleza? E cara, eu acho que é mais ou menos isso, né? Talvez Pikachu, que tá numa média básica bem legal nas 2 primeiras rodadas, mas tem um jogo bem difícil contra o Internacional. O próprio Emmanuel Martinez, que também é extremamente irregular nos desarmes, pode ser uma boa. A gente vai ter um Lima aqui, não é? Mas ficar de olho para ver se o Lima realmente joga
ou se começa Paulo Henrique Ganso, né, que tá voltando de lesão. Que mais aqui, galera? Acho que vale ser citado, tá? Mas o Rubens tem um leve potencial, tá, galera? De começar jogando nessa partida. Ele que é um cara que é extremamente regular no jogo agora da Sul-Americana. Jogou 90 minutos, teve uma assistência, teria feito uma baita de uma pontuação boa novamente. Então, é um cara que se jogar, tá, de titular, vai ter um potencial sim de corresponder. Beleza? É um cara para se ficar de olho aí, principalmente para essa rodada. Show de bola! Nosso meio-campista aqui, galera, vai ser o Marcos Antônio, que assim é um cara que às vezes vai bem, às vezes nem tanto, né? Mas na rodada agora da Libertadores, deu uma assistência, é um cara que tá aí, né, tentando evoluir o seu futebol a cada rodada. Vamos acreditar nele. Na primeira rodada não foi tão bem, na segunda já foi um pouquinho melhor. Bom, nossos laterais aqui, galera. Antes que vocês me xinguem, falem um bolão pra mim, eu acho que eu não vou conseguir escalar o melhor dos laterais, tá? Mas pra mim tem uma possibilidade enorme, tá? Essa dupla aqui que eu vou colocar pra vocês. Piquerez é o primeiro deles, beleza? E o nosso segundinho aqui, galera, vai ser, por enquanto, tá? Um cara que não está provável, mas fez uma partidaça pelo Atlético Mineiro, que foi o nosso querido Natanael, tá? Agora, vamos lá subir um pouquinho aqui e ir para as explicações, né? Primeiro de tudo, por que o Piquerez, Guilherme? Tem um clássico, jogo difícil? Eu sei bem disso, tá? Mas o Piquerez foi o último cobrador de pênaltis que teve aí pelo time do Palmeiras, certo? É um cara que vai ter um SG talvez garantido, porque o Corinthians vai muito desfalcado para esse clássico, né? Sem talvez ali Memphis Depay, sem Rodrigo Garro, né? Só aí você já perde muito, né, do seu time. Mas eu acho que o Piquerez, além de ser um possível cobrador de pênalti, pode ser possível cobrador de bolas paradas, tá? Faltas e escanteios. E é um cara muito bom na média básica. Vai ser a minha apostinha para essa rodada, beleza? E o nosso querido Natanael aqui, galera. Pô, Natanael, joguinho da Sul-Americana, gol e assistência e pegou SG. Teria mitado absurdos. Se ele vai começar jogando, não sei, não garanto nada, tá? Talvez chegue alguma informação aí a respeito do Natanael e a gente consegue aí trocar o Natanael. Mas, né, o que dá para você fazer também, para você não perder, né, esse lateral aí do Atlético Mineiro, é você colocar no seu banco de reservas o Saravia, né? Que é um cara extremamente regular, é um cara que vai te entregar desarme, que vai sofrer algumas faltas, gol e assistência é mais difícil. Ele não é aquele lateral apoiador pra caramba, mas é um cara que entrega muito desarme em campo, beleza? Então, por enquanto, essa será a minha dupla de laterais. Mas a gente tem aqui também com boas possibilidades o próprio Guilherme Arana, que vai sim ter um potencial legal para pontuar nessa rodada. Ele que está bem ofensivo nos últimos jogos. A gente vai ter aqui um Paulo Henrique, né? Destaque aqui talvez, galera, para os dois laterais do Vasco, tá? Tanto Paulo Henrique quanto Piton nessa rodada vão ter possibilidades de desarme e ofensividade, tá? Então assim, para quem quer desarmes, eu acho, tá, que o Paulo Henrique é um pouquinho mais desarmador do que esse Piton. Um pouquinho seria pouca coisa, né? É bem mais desarmador do que o Piton. Porém, para achar uma assistência, eu acho que o Piton é aquele cara, tá? Porque ele pode pegar algum escanteio pela esquerda, alguma falta pela esquerda, cruzamento também pela esquerda. Então pode ser que o Piton vá bem também, né? Achando uma assistência ou com média básica. Beleza? Outros nomes aqui que a gente vai ter interessante, né? A gente vai ter aqui talvez o Luciano Juba como uma possibilidade, ele que já deu 2 assistências e fez um gol em 2 jogos, então tá sendo muito acionado aí pelo time do Bahia. Ó, destaque aqui pro Samuel Xavier, também fez uma partidaça pela Sul-Americana, tá? Jogou muito bem, dando uma assistência para um dos gols. E cara, eu acho que é mais ou menos isso nas laterais, né, galera? Talvez o René, pela regularidade absurda que ele tem nos desarmes também. E, cara, a gente não falou, mas ficar de olho também nele, tá? Juninho Capixaba, pouco visto nessa rodada, mas o potencial para desarmes dele é absurdo. É um cara que em 2 rodadas ele te entregou 8 desarmes, tá? 7.4 e 9.4 de média básica somente, porque o Bragantino não pegou SG, certo? Assim, é um cara muito legal para quem quer diferenciar um pouquinho
O jogo é muito difícil contra o Botafogo, o SG é de extremo risco, mas o Juninho Capixaba pode trazer para você aqui uma média básica bem interessante, beleza? Bom, nosso técnico, galera, eu sinceramente trabalho com 2 ou 3 nomes nessa rodada, tá? Primeiro vai ser o técnico do Galo, o segundo vai ser o Rogério Ceni e o terceiro do Juventude. Bom, vamos começar falando aqui primeiramente pelo Fábio Matias. Por que ele é uma indicação interessante? Pelo seu preço. Juventude joga em casa, no Alfredão, é muito forte, tá? O Juventude faz muito valer o seu mando de campo. Contra o Ceará é um jogo 50-50, galera. Pode ter ali um jogo para 2-1 Juventude, 2-0 Juventude, eu não acho que seja loucura, tá? Então, Fábio Matias, dos técnicos baratinhos, para mim, é o melhor custo-benefício que a gente vai ter aqui. Aí a gente vai ter um Rogério Ceni que tem o jogo, entre aspas, mais fácil da rodada, né? Porque o Mirassol tem uma defesa ruim e um ataque que tá funcionando mais ou menos e tem tirado SGs. Porém, o time do Rogério Ceni é muito forte jogando na Fonte Nova, beleza? E a gente tem aqui também um Cuca, né? Como eu já falei para vocês, o Atlético é muito favorito nessa rodada, é um dos principais times a ser explorado por quase todos os cartoleiros, né? Então, acho que o Cuca pode ser também um grande nome, beleza? Eu trabalharia com esses 3 nomes, talvez, né? Talvez, pessoal, podendo ainda elaborar aqui um Fábio Carille, caso você queira tentar arriscar esse SG, ou talvez você pense que o Vasco vai golear na rodada, pode ser uma boa também, beleza? Por enquanto aqui, eu vou com o Rogério Ceni pelo potencial que o Bahia tem. No nosso gol, galera, sendo bem sincero, eu queria muito poder colocar outro goleiro, tá? Mas, pra mim, o melhor custo-benefício da rodada é o Ronaldo, dá pra fazer hack anti-negativo com ele. É um goleiro que vai ter um Mirassol que tá finalizando muito, muito mesmo nesse Brasileirão, tá? Se a gente pegar aqui, ó, os goleiros que jogaram contra o Mirassol. Primeira rodada, o Cássio fez 10.2, tudo bem que o Cássio pegou um pênalti nesse jogo, né? Mas mesmo assim, se ele não tivesse pego, teria feito 3 e pouquinho. A gente tem aqui também, na última rodada, o goleiro do Fortaleza, né? Cadê? João Ricardo, ele fez 4.2, tá? Então, vejam que o Mirassol tá finalizando bastante para gol, tá? Então, vamos acreditar que talvez aqui o Ronaldão possa vir a ser bastante exigido nessa partida. E lembrando, né, dá para fazer o hack anti-negativo com ele também. Ah, Guilherme, não gosto do Ronaldo, quero arriscar em outros nomes. Quem você indicaria? Talvez o Rossi, né, pelo jogo contra o Grêmio, poder ser aquele 0-0, 1-0 pro Flamengo, não acho que seja loucura. Mas eu acho que além deles a gente vai ter aqui o Everton, que também acho que pode ser aqui um jogo para 0-0, 1-0 pro Palmeiras, também não acho que seja loucura nenhuma, tá? 1-0 pro Palmeiras. E mais acima, talvez, o Léo Jardim, mas aqui é um caso que assim o Vasco toma muito gol, pode ser que tome nesse jogo aí contra o Sport também. Beleza? Chegando na nossa parte final do time aqui, são os zagueiros, né, galera? Os zagueiros que a gente vai ter aqui de potencial. Pô, Thiago Silva, eu queria muito colocar o Thiago Silva no nosso time. Não deu. Gustavo Gomes, a mesma coisa. Mito dos mitos aí no Cartola. Não vai dar para colocar o nosso querido Gustavo Gomes. Ficar de olho também aqui, galera, no Ferrarese, tá? Eu sei que o São Paulo não é aquele time extremamente confiável, defensivamente falando, mas é um time que nas 2 rodadas pegou 2 SGs. Então, o Ferrarese jogando de lateral direito pode ser um bom nome, tá? Mas lembrando, é o Zubeldia, o São Paulo empatou, né, na Libertadores, deu aquela, sabe, aquela pipocada. Não sei se o Ferrarese começa jogando de lateral ou se vai ser o Cédric Soares. Então, ficar de olho nisso, tá? Mas sim, se o Ferrarese jogar, ele deve jogar de lateral direito, então é um grande nome. Beleza? Eu, por enquanto, galera, tô indo pra dupla aqui de zagueiros do Atlético Mineiro, tá? Vitor Hugo e Júnior Alonso. Aí vocês vão me falar, vale a pena essa dupla aqui de zagueiros, pessoal? Olha, na primeira rodada, se a gente pegar os zagueiros do Juventude, tá? Tanto o Abner quanto o Adriano Martins foram muito bem, né? O Adriano fez 9.3 na primeira rodada contra o Vitória. E o Abner fez aqueles 13 pontos, né? E muita gente tinha o Abner, né, no banco de reservas, no lugar do Villalba. Acabou que entrou o Abner aí, vocês pegaram aquela mitada absurda. Então, assim, os 2 zagueiros que jogaram contra o Vitória foram muito bem. Júnior Alonso e Vitor Hugo são jogadores pra Cartola? Eu acho que não são muito, tá? Não são muito. São zagueiros ali mais discretos, não dão tantos desarmes e tal. Mas na bola aérea pode achar um cabeceio,
pode achar talvez ali um ou outro desarme, então vamos com essa duplinha. Antes de mais nada, vai colocar essa dupla de zagueiros, coloca no seu banco de reservas ele, tá? O nosso querido Rômulo. Caso, né, o Vitor Hugo não jogue, quem pode ser quem pode ser, né, o substituto aí do Vitor Hugo? O Rômulo, tá? O Igor Rabelo tá voltando de lesão ainda, não sei se ele já tem aquela possibilidade de voltar ao time ou não, tá? Mas eu vou me defender por enquanto com o Rômulo no nosso banco de reservas. Beleza? E aí a gente fecha praticamente o nosso time aqui. Mas o que a gente pode destacar também de zagueiros, além daqueles do Galo, né? A gente vai ter aqui um Alan Franco também com um grande potencial para a rodada. Zagueiros do Juventude, como eu falei para vocês, Adriano Martins e o nosso querido Abner também tem um grande potencial na rodada. E, cara, eu diria que é mais ou menos isso, né? Se o Mikael jogar, baita custo-benefício também. Gosto bastante dele para essa rodada, vai ter bastante desarme, muito provavelmente, né? E o Canu, né? Muita gente colocando o Canu, tá nos mais escalados aí da rodada por enquanto. É um cara interessante, galera? Eu acho que sim. Eu acho que ele pode ser um cara bem legal, bem baratinho, tá? Até mesmo, se você quiser arriscar aqui no Vitor Hugo, você pode vir aqui colocar o Vitor Hugo no seu time e qualquer coisa você coloca aqui o Canu no seu banco de reservas, né? Caso o Vitor Hugo não jogue, você tenha uma certeza que talvez o Canu vai entrar no seu time e vai assegurar aí essa posição de zagueiro. Eu acho que eu vou até manter assim por enquanto, galera. Beleza? Bom, nosso capitão. Estou na dúvida entre Vegete e o Hulk, tá? Qual dos dois é melhor? Eu não sei, mas diz aí nos comentários o que você achou do nosso time, se tá um time legal, se tá um time que vai fazer uma boa pontuação, se eu exagerei demais aqui no Atlético Mineiro. Se tem outros jogadores que vocês gostariam de encaixar no nosso time aqui também, deixa abaixo que eu vou responder a todos, beleza? Nosso capitão por enquanto, Hulk. Vamos para cima mais uma rodada, confirmar aqui a escalação e o time tá escalado. Custando 123 cartoletas, o time tá bem legal e eu espero de coração ter ajudado você. Beleza? Se você assistiu até aqui, se inscreve no canal, tamo junto, valeu e fui! Não se esqueçam, pessoal, amanhã, livezinha de fechamento, tá muito provavelmente 2h40 da tarde, a gente já deve estar online porque o mercado fecha às 16 horas. Então não se esqueçam, coloquem aí o sininho, coloquem aí o reloginho para não perder a nossa livezinha. Tamo junto, valeu e fui!